Muito bem, participação do nosso ouvinte, telespectador e internauta, você fazendo o Jornal Brasil Central conosco. Bom dia, com relação à alteração do nome do parque no Vera Cruz. Acho que os vereadores poderiam discutir sobre a duplicação da Avenida Leste-Oeste, do trecho que liga o João Brás ao Vera Cruz. Seria muito mais importante para os moradores melhorar este acesso, que é horrível e tem um fluxo enorme de carros. É o Tiago Mendes, Jean. Concordo. Quando eu fiz o meu comentário sobre o assunto, eu fiz uma ironia, né? No sentido de que os vereadores deveriam estar preocupados, não só os vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidente e todos os políticos, todas as autoridades, deveriam estar preocupados com aquilo que é mais importante para o cidadão, que é saúde, é transporte, é economia, é emprego, todas as outras situações que são necessárias, são vitais para a existência do ser humano, Rafael. O Davi Saulo Martiniano Cavalcante diz o seguinte, aqui é o Davi, né, capitão do Corpo de Bombeiros: cadê as homenagens a nós que tivemos problemas com o Césio 137? Nem as pensões ou promoções foram pagas, Martiniano. Rapaz, que coisa oportuna, hein, Rafael? Você vê como é importantíssima a participação dos ouvintes, né, dos telespectadores, dos internautas. Rafael, você pode dividir a tela comigo aqui, Rafael? Vamos lá. Esse é um tema, Rafael, esse é um tema, sabe que eu tomei aqui um impacto quando ele colocou a questão, rapaz. Esse é um tema tão importante para o estado de Goiás e ele tem absoluta razão, rapaz. É um tema esquecido. Nós cometemos um crime com a nossa história, com as vítimas e com a perspectiva do futuro do manejo dessa questão nuclear. Goiás foi aqui, aconteceu em Goiânia, um dos acidentes mais importantes do mundo. Você tem toda a razão. Isso não era objeto só de homenagem pessoal, mas nós deveríamos ter uma memória, uma prevenção, uma educação, pesquisa no trato dessa questão, cientificamente e popularmente. Meus parabéns a você. Muito obrigado pela contribuição que você deu aqui e eu espero que o Rafael, como dirigente aqui do programa, ache uma oportunidade para reparar esse erro e a gente fazer uma pequena homenagem a todos os que sofreram com esse terrível acidente que nós vivemos. Muito bem, sem dúvida alguma, a gente vai trazer esse tema à tona, talvez no Jornal Brasil Central ou no TBC Debate, né, que acontece de terça a quinta, às 7h30 da noite, sempre com debatedores, com posições antagônicas a respeito dos principais assuntos de Goiás e do Brasil. O Vilmar, né, sempre participa, mandou uma mensagem aqui pra gente, dizendo o seguinte: Martiniano, as vacinas estão chegando. O governo federal tem se movimentado nesse sentido, Martiniano? Olha, Vilmar, com todo respeito à sua opinião, as vacinas estão chegando aquém do necessário, né? Muito aquém do necessário. Nós devemos observar as coisas e a vida com um espírito crítico, sobretudo a partir da necessidade objetiva. Eu não quero me alongar muito nesse tema, mas nós estamos vendo aí o início dessa tal CPI, eu não sei se é objeto do nosso debate, mas nós estamos vendo, nós já assistimos na véspera da instalação da CPI o surgimento de 11 documentos provando a oferta de imunizantes, né, de vacinas ao governo que se negou a adquiri-las. Nós estamos vendo a dificuldade com a implementação da Butanavac, que é uma vacina que pode ser nacional. Há outras pesquisas em universidades. A Sputnik, né, foi citada aqui. Nós temos muitas travas. O governo federal cometeu erros grosseiros. E eu, particularmente, acredito que cometeu esses erros por uma visão política equivocada. Apostou contra a ciência, perdeu e ainda vai pagar caro por isso, enveredou por uma radicalização que acaba cometendo crimes contra a saúde e a vida da população. Essa é uma opinião partilhada pela grande maioria dos especialistas na área de saúde, a imensa maioria. Ontem citaram aqui estudo de 7 pessoas, um deles lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fui procurar.
É um obstetra. Aliás, quem citou primeiro esse estudo foi o Jean. É um obstetra, Jean. E eu fui procurar o currículo dele, Lattes, e vi que publicações ele tinha. A primeira publicação dele, e a publicação foi comentada por 3 pessoas que questionavam, 3 outros cientistas, que questionavam a metodologia, a falta de especialidade na abordagem do problema. Então nós vivemos um problema gravíssimo. O Brasil, não só em números absolutos, mas em números percentuais. Nós temos uma alta taxa de letalidade, de perdas em vidas, e temos um prejuízo econômico que vai se estendendo ao longo do tempo. A previsão é de que nós terminemos de vacinar a população brasileira em meados de 2022 ou para o segundo semestre. É uma previsão muito ruim. Eu, particularmente, não me satisfaço com essa vacina. Eu fico feliz cada dia que chega uma dose, mas eu não me satisfaço com essa perspectiva de imunizar a população brasileira só em 2022 e daqui até lá a gente tem uma terceira onda, uma quarta onda, como eu sempre digo. Você aperta, diminui o contágio, baixa o número de mortes, esvazia as UTIs. Aí você afrouxa, aumenta o contágio, aumenta a lotação das UTIs, aí você tem que parar as atividades. Então nós vamos perdendo vidas e perdendo na economia. Ok, Por isso é que eu considero que essa estratégia foi errada, viu, Vilmar? Mas agradeço o seu comentário. Jean Lopes. Na verdade, se isso que o Martiniano disse tivesse realmente acontecido, aconteceu então por mais 190 e tantos países pelo mundo, já que o Brasil é o 5º, caminhando para ser o 4º que mais vacina no planeta. É necessário dizer que realmente alguns laboratórios ofereceram vacinas ao governo federal, vacinas que ainda não haviam sido testadas, que não sabiam se eram eficientes, se tinha eficácia contra o vírus, se poderia acontecer problemas de colaterais, né? Inclusive atacando a saúde das pessoas, porque todo medicamento, tudo que é ingerido dentro do corpo de um ser humano, ele tem que ser testado, ele tem que ser avaliado. E existe na Constituição brasileira uma cláusula, e a gente sabe que a oposição, a esquerda brasileira, não está nem aí para a Constituição, não está nem aí para as leis. Eu sempre digo aqui uma frase que eu falo, que as leis e a Constituição para a esquerda brasileira não passam de meras formalidades burguesas, não há de se cumprir, né? Está lá por estar. Então, a Anvisa, que é o órgão que deve atestar qualquer medicamento que entra nessa nação, não quis comprar vacinas que não haviam testes. E a gente sabe que aí pelo mundo todo, há vacinas que têm tido problemas. Na Dinamarca, por exemplo, se não me engano, a AstraZeneca foi proibida, porque estava dando problemas colaterais nos cidadãos daquela nação. Portanto, quando o governo recusou essas vacinas, a compra das vacinas sem os testes suficientes, ele estava sendo responsável, coisa que governantes passados jamais foram. Um detalhe que é preciso dizer, que o Brasil hoje vacina cerca de 1 milhão de pessoas dia. Né? Nem a Inglaterra, que produz a vacina, está conseguindo esse número. O Brasil só perde em termos de vacinação para 4 nações que produzem vacinas dentro de seus países. Obviamente, os povos desses países têm o privilégio de vacinar primeiro que os outros, é evidente. Portanto, eu vejo que o trabalho tem sido bom, sim, em termos de vacinação. Uma única frase do Martiniano que eu concordo é que ela não é suficiente. Realmente não é. O ideal seria que todos os brasileiros já estivessem vacinados. Porém, não há vacinas para todos os brasileiros. Não há vacinas para todo mundo. Eu repito, o Brasil está à frente. Fazendo assim uma conta redonda, se temos 200 países no mundo, o Brasil está à frente de 195 países em termos de vacinação. Então, todos os presidentes desses países também cometeram erros lá no início? Ok. Pode falar, Martiniano. Eu queria fazer uma pergunta para o Jean. Jean, é o seguinte, por essa argumentação sua, como é que você justifica, por exemplo, que o Pazuello tenha gastado 1 bilhão e 200 milhões de reais para comprar a Covaxin e tenha pago, que não chegou e que não passou depois na inspeção da Anvisa? Agora, mais recentemente. Segunda coisa, como é que você explica que o Brasil seja o 56º país em percentual de população vacinada? É evidente que um país que tem 1 milhão de habitantes não pode ter aplicado 40 milhões de doses. Essa medição só pode ser feita pelo percentual da população.
É evidente que um país menor tem mais dificuldade de adquirir doses de vacina. E você disse que é mentira. Se você me mostrar que é mentira, que não houve as ofertas, eu retiro o que disse aqui. Porque eu vi a referência a esses documentos. As ofertas... Passa a palavra. Eu não disse que as ofertas não aconteceram. Eu disse que elas não poderiam ser aceitas porque elas não passaram ainda não haviam sido passadas pela Anvisa. E por lei tem que passar pela Anvisa. Foi aceito? Foi pago 1,2 bilhão. Como pagaram? Por quê? Eu não tenho essa informação, Martiniano, eu posso até ir atrás dela para te dar uma resposta mais precisa. Então eu não vou dar uma resposta leviana. Deixa eu falar para o Martiniano rapidinho sobre isso, Jean. Martiniano, você compraria uma vacina que ainda estava sendo testada? Olha, Rafael, eu faria um protocolo de compra, sim. Como fez, por exemplo, o Chile já vacinou mais de 50% de sua população, está bem aqui do lado. O Chile fez o protocolo de compras e está numa situação melhor do ponto de vista percentual. Agora, a verificação pode ser feita posteriormente. Veja, todos os que justificam a testagem, aqui eu quero abrir um diálogo interessante, todos que justificam a utilização da cloroquina e etc., dizem, mas não havia comprovação de que não fizesse mal ou de que fizesse bem, então valia a pena arriscar. Esse argumento, se era válido para um tratamento que era já à época condenado por centros científicos, ele deveria ser imensamente mais válido para a aquisição de vacinas que estavam sendo desenvolvidas a toda velocidade, com esforço tecnológico, financeiro e ético. Está respondido que eu tinha tomado a palavra do Jean, devolvo para ele. Daqui a pouco a Desirê também, okay. Ela vai opinar. A Desirê está mais quietinha, porque acabou polarizando aí o debate entre o Martiniano e o Jean. Isso muitas vezes é normal e vai acontecer também com a Desirê. Eu quero dizer só dois assuntos, né, pertinentes a esse, e depois a gente passa para a Desirê. Primeiro é o seguinte, eu não sei se o Martiniano sabe, mas boa parte do cidadão brasileiro conhece essa informação, que esses laboratórios, naquela ocasião, lá em meados de 2020, exigiram que o governo federal assinasse um documento isentando todos eles de malefícios que poderiam causar as vacinas. Ou seja, se um cidadão brasileiro tomasse uma vacina e morresse por ser uma vacina ruim, uma vacina que motivasse efeitos colaterais, o laboratório não teria culpa nenhuma, porque o presidente, o governo federal, isentou de responsabilidade esses laboratórios. E obviamente que o presidente da República não aceitou, porque nenhum homem em sã consciência assinaria um papel desse. Aliás, se ele tivesse assinado, aí sim ele seria motivo de sofrer processo de impeachment, porque ele estaria sendo irresponsável. Infelizmente, ele não foi. O outro detalhe, Martiniano, é que a gente, quando vai comprar um medicamento, ou a gente vai comprar a vacina, que também é um medicamento, obviamente, a gente não compra por 1 milhão. Ninguém chega no laboratório e fala assim, é o seguinte, eu quero tantas doses por 1 milhão. Você vai comprar o que tem. Se tem 1 milhão de doses lá, eu quero comprar 1 milhão. Se tem 10 milhões, eu quero comprar 10 milhões. Ninguém compra referente às pessoas. Então, uma distorção a avaliar pessoas vacinadas por 1 milhão de habitantes. Esse número é apenas narrativa. Ele não pode ser usado dentro de uma estatística séria. Muito bem, vamos passar para Desirê Penalba. Sua opinião, Desirê? Eu fico impressionada como as pessoas, assim, elas defendem com unhas e dentes coisas que, sinceramente, a gente não tem tanta noção clara ainda. A verdade é que nós estamos, de certa forma, passando por uma situação em que nós não temos como prever o que vai acontecer, ponto. Essas vacinas foram testadas, bem ou mal, em uma quantidade muito limitada. São várias vacinas diferentes, com propósitos diferentes. Umas utilizam RNA, outras não. Umas já foram testadas com a validação, com eficácia de 90%, outras com 50%, como eu já mencionei no começo aqui do programa. E acaba que a gente fica nessa situação assim, de entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, o que realmente aconteceu foi que a mentalidade das pessoas, de uma forma geral, já está basicamente consolidada como se os governos fossem completamente responsáveis por resolver o problema da pandemia. Isso é algo muito grave, porque assim, se a pandemia é algo que aconteceu de forma natural, espontânea, como acontece geralmente,
aparece um vírus um pouco mais letal, um pouco mais prejudicial à saúde humana, as pessoas precisam buscar, através da tecnologia existente, soluções para resolver essa doença, né? A gente não sabe se isso foi criado em um laboratório para que a gente realmente tivesse uma preocupação ainda maior, porque seria uma arma biológica e não somente um acidente natural, ou seja, um acidente da natureza. Mas a questão é a seguinte, o que ficou cristalizado na cabeça de todas as pessoas é que, independentemente se é uma guerra biológica ou se foi um vírus naturalmente criado que surgido, né, e a partir desse momento todos nós somos reféns desse vírus, o governo, ele é o culpado disso estar acontecendo e é também a pessoa e o grupo, né, político é quem vai resolver isso. Só que, obviamente, ciências biológicas não são exatas. É muito difícil a gente tentar controlar tudo isso, porque a gente não sabe como cada organismo vai reagir, a gente não sabe se realmente essa cepa ela vai ser suficiente, se daqui a pouco vai ter uma outra mais letal. A questão é, o que os governos podem fazer? Aplicar vacinas. E aí, obviamente, os laboratórios farmacêuticos que produzem essas vacinas estão loucos para vender. E aí a população fica assim, essa é a única forma, essa é a única saída. Então, quando a população e a discussão fica muito polarizada nesse aspecto de que é o governo que resolve e também que é a vacina a única solução, o que eu fico pensando é, alguma coisa não está certa nesse processo e a gente precisa ter um pouco mais de cautela para poder tomar com tanto afinco, ser tão afoito em uma solução miraculosa num problema em que a gente não sabe o que realmente está acontecendo e como vai resolver. Muito bem, Desirê, a gente até brinca aqui com os operadores, que são os melhores do Brasil, impressionante com a sensibilidade deles, né? Colocando timer, e desculpa aí pelo pi, né? Mas faz parte do jornal. E o castigo dos nossos analistas isso, é colocar o timer na tela. Em nome das mulheres, eu quero fazer um protesto, porque não houve um pi para mim, não houve um pi para o Martiniano ou para a Desirê. Isso é uma injustiça tamanha. Ela, como uma mulher inteligente que ela é, deve deixar que ela fale o tanto que quiser, Rafael. É o meu protesto. Tá bom, tá protestado. Eu vou me solidarizar Desirê, viu, Rafael? Mas vou também ser conivente, complacente com a experiência. Da próxima vez, botem o pi para mim. Vou colocar. Eu queria só dizer duas coisas, tanto para a Desirê quanto para o Jean. O tal comitê científico nunca foi montado. Você tem razão, Desirê, com relação a essas questões da imprevisibilidade disso, total. Mas o tal comitê científico de alto nível pudesse tratar desses assuntos de modo transparente, envolvendo todo o país. Não foi. Segunda coisa, Jean, o problema do número relativo, oferta de vacinas e percentual. O Brasil recebeu oferta de 70 milhões de vacina da Pfizer. Recebeu oferta de 100 milhões dessa Coronavac. Recebeu oferta de 40 a 100 milhões para escolher e escolheu 10 do consórcio da OMS. Só 3 exemplos, estou falando de 11. Esses exemplos não eram para pagar. Segunda coisa, o Bolsonaro assinou esse documento que você disse. Todas as vacinas anteriores foram assim. Ele assinou depois. Então, de que valeu essa birra? E, por acaso, nós agora esquecemos completamente da campanha que foi feita contra a vacina? Nós não podemos esquecer disso. Porque senão nós estaremos sendo coniventes e complacentes e, ao final, cúmplices de um processo de, no mínimo, negligência, que está custando muitas vidas, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, são vidas humanas. Eu acho, por exemplo, que... Aí, obrigado, vou calar a boca no meio da frase. Rapidamente, para a gente passar para o próximo assunto, eu quero dizer que o Martiniano, que informa tantos números, deveria informar que o governo federal já adquiriu 560 milhões de doses de vacina, que chegarão, segundo o próprio governo, até o final deste ano. Do ano que vem. Outro detalhe, ele realmente assinou os documentos, depois que a Anvisa autorizou que assinasse. A gente tem que passar o tempo certo das ocorrências, porque senão acabam ficando confusas. Outro detalhe, Martina, essa questão da birra que você diz, do discurso contra a vacina do governo federal, isso que ocorreu foi coisa de narrativa, de imprensa, que fica fazendo fofoca e fazendo escândalo onde não há. O que eu me lembre que o presidente da República afirmou, e eu concordo com ele,
é que a vacina não poderia ser obrigatória, que nenhum cidadão deveria injetar em si mesmo algo que ele não concordasse. Isso para mim está certo, é correto. Tá bom, deixa eu registrar aqui a participação. Desirê pediu a palavra. Desirê, rapidinho, porque eu preciso registrar a participação do público. Sim, é rapidinho. A única coisa que eu quero trazer aqui é que uma das grandes problemáticas que não estão sendo comentadas a respeito é que o Congresso já deliberou que não é possível que a gente permita que a responsabilização da ineficácia das vacinas seja do próprio governo. E isso é algo que os laboratórios não abrem mão. Eles querem deixar claro que não vão se responsabilizar caso as vacinas não funcionem. Então isso é muito grave e, obviamente, cabe uma discussão muito maior do que o fato da gente estar aí pensando se o Bolsonaro está fazendo melhor ou não. Porque a preocupação que eu percebo do presidente é ter certeza que as vacinas funcionam. Ok. Vou rapidinho aqui registrar a participação dos nossos telespectadores, internautas e ouvintes. O Raul Esbroia diz o seguinte: 50% da população do Chile praticamente cabem em Goiânia. A opinião dele, muito obrigado. Mais participações. Boa tarde. O meio ambiente não é mais importante que os humanos. Porém, nós vamos depender dele, né? É preciso que os meios se renovem. O Diego Abelha, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Mais participações. Esse Jean é o cara. Gosto das suas colocações. Sempre fala a verdade. Moro em Bela Vista de Goiás. Obrigado. A gente faz o programa para todo o estado de Goiás. Tem ouvinte aqui já dando o boa tarde pra gente. Muito obrigado, Alain, pela sua audiência. Charles Melo, boa tarde. O Bertiniano está certo. O pessoal aí tá puxando o saco do presidente da República. Obrigado pela participação. Tem mais gente aqui também. A gente vai atualizando. A Silvana, boa tarde, Silvana. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, senhor Jean. As vacinas, assim que foram oferecidas, não foram aprovadas, porque não foram analisadas pela Anvisa, pelo simples motivo que o presidente da República acabou negando. O Max do Centro, Jean. Max, com todo respeito, você está enganado. Primeiro que o presidente da República, seja ele quem for, não tem autoridade sobre a Anvisa. A Anvisa não pertence ao governo do Brasil, ela pertence ao Estado brasileiro. A Anvisa é independente do Brasil. O presidente esperou que a Anvisa autorizasse para assim comprar as vacinas como determina a lei. Foi só isso que aconteceu. O Marlon Batista diz o seguinte: Jean fala tudo e bate de frente contra todos. Você, Jean, é o mais sensato. Manda um abraço aí pro seu fã-clube, Jean, pro Marlon. Ô Marlon, obrigado, muito obrigado. Um grande abraço a você. E eu fico feliz com o seu reconhecimento ao nosso trabalho. Jean Lopes, a cloroquina foi testada? O Paulo Viana, você tem 30 segundos para respondê-lo, para a gente chamar o intervalo. A cloroquina é um medicamento que está liberado pela Anvisa desde os anos 50. Era um medicamento, inclusive, que não tem patente. Qualquer laboratório do Brasil, se tiver as condições técnicas habilitadas pela Anvisa, pode produzir esse medicamento. Então, fazendo uma conta grosseira aqui, deve ter 70 anos que a cloroquina foi testada. Tem uma pessoa que diz o seguinte: boa tarde, infelizmente, comentar com ideologia na frente não fica legal. O Bolsonaro hoje é o petismo de ontem, Jean. Não, pelo menos eu não estou aqui comentando com ideologia. Eu comento com ideias e com as ideias que eu acredito, com pautas que eu acredito. Eu gosto das pautas do governo federal, né, privatizações que eu acho que tem que acontecer, Estado menor, não corrupção. Até hoje não há nenhuma denúncia de corrupção no governo do Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver. Eu não estou aqui para proteger A ou B, pessoa física. Eu protejo ideias. E as ideias atuais do governo, para mim, são as que mais condizem com o meu pensamento. Aliás, desde quando eu me conheço por gente, em termos de ideia, esse governo é o que mais eu tenho, digamos assim, eu estou de acordo. A Silvana, boa tarde, eu assisto todos os dias, parabéns ao Martiniano. Porque a Desirê e o Jean são contra o Martiniano? Vou deixar a pergunta no ar, porque eu preciso passar a bola agora para Michele Buzon, que até agora
não recebeu o PI, né? Que a Desirê já foi batizado, o Martiniano também. Falta o Jean, mas o Jean com certeza vai ser batizado com o PI também. Você não, Michele? Não vou nem comemorar, senão daqui a pouco sobe para mim também. Eu vou chamar o intervalo.